Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Sejam muito bem-vindos a esse momento tão especial, momento de festa, de celebração e de gratidão ao Senhor pelos grandes feitos dele em nossa vida e através da nossa vida. Além de estarmos aí nos despedindo de 2021 e entrando 2022, nós temos um momento especial, que é a ordenação de 3 novos pastores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja em crescimento e em expansão tem que formar líderes, treinar líderes, formar líderes e enviá-los até os confins da terra. Bom, como eu fui nomeado para presidir esta assembleia, declaro esta assembleia aberta e quero convidar aqui o concílio, não é? O pastor Tarcísio como primeiro secretário. Quero também convidar o pastor Robério, que vai fazer a oração consagratória. E o pastor Joanã, pastor Almeida e pastor Tarcísio já está aqui, que também vai entregar a Bíblia. E para isto quero também convidar os candidatos, começar com o Johan Espada Nogueira. O Jonas pediu para você convidar os outros pastores para estar aqui em cima depois. Glória a Deus. Uhul! É isso aí, Johan. Convidar o Paulo Tardoc. E também o Alexandre Ruiz. Gostaria de convidar também os demais pastores presentes. Por gentileza, venham aqui ao púlpito, por favor. E precedendo a ordenação dos pastores aqui, do Johan, do Paulo e do Alê, eu quero brevemente, em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, do 12 ao 16, eu quero mencionar, vou ficar, em dado momento eu vou dar as costas para vocês, tá bom? 1 Timóteo 4, 12 a 16, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu sei que a igreja está sendo preparada para ser arrebatada pelo noivo, mas enquanto estamos aqui, nós vivemos esse ambiente ambíguo dentro da própria igreja, que é o acolhimento e muitas vezes o desprezo. O Timóteo era um jovem pastor e Paulo o estava encorajando, escrevendo primeiro a carta endereçada a ele, e obviamente que essa carta depois se tornou pública, não é verdade? E Jesus enfrentou isso no seu ministério. O apóstolo Paulo, ao lidar com a igreja de Coríntio, também enfrentou isso. Jonathan Edwards, no século XVIII, um dos maiores avivalistas do século XVIII, também enfrentou isso. E no verso 13 diz assim: até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Eu gosto de alguns verbos que aparecem aqui nessa passagem, e eu queria pelo menos pontuar para vocês aqui os verbos. E queria que vocês guardassem estes verbos,
primeiro, não negligenciem o dom que Deus lhes deu, que foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Nós temos dois aspectos interessantes aqui, que o dom, que é o carisma, que é o cáris, é dado por Deus, mas o reconhecimento é esse ato aqui, é a igreja quem reconhece. Deus os escolheu, Deus os separou, mas a igreja nesta noite, 31 de dezembro de 2021, está reconhecendo a vocação e o dom que Deus lhes deu. Se o primeiro, no verso 14, diz assim, não negligencie, no verso 15 diz assim, sejam diligentes. Não negligenciem, mas em outros aspectos, sejam negligentes nestas coisas. Dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Eu comparo a vida de um pastor com a vida de um médico, um profissional da saúde. O médico, aquele que decide ser médico, ele tem que estudar a vida inteira. Então, não se acomodem. Não se acomodem. E se você ler o contexto aqui do capítulo 4, você vai perceber que Deus fala ao povo, Deus fala ao mundo através do Espírito de Deus. Então, vocês são os decodificadores, os intérpretes desta mensagem. Então, não sejam negligentes, dediquem-se inteiramente a elas. E o último diz assim, atente bem para sua própria vida e para a doutrina. Que a vida de vocês seja realmente regrada pela sã doutrina. Que Jesus seja realmente o modelo que vocês possam sempre buscar e persistir. E que nós, como igreja, possamos também acolhê-los, reconhecer, acolhê-los e criar todo o ambiente para que a vocação de vocês cresça e floresça. Atente bem para a sua própria vida. Embora cercados de ovelhas e ovelhas guias, que são pastores, mas quem melhor pode cuidar de vocês são vocês mesmos. Quem melhor pode cuidar de vocês são vocês mesmos. Que a sã doutrina, que os ensinamentos de Jesus, seja realmente o fundamento e os princípios que vai nortear a vida de vocês. Amém, queridos? Eu quero convidar aqui o pastor Almeida primeiro. Pastor Almeida, onde que estão as Bíblias, por gentileza? Pastor Almeida vai entregar, pode providenciar um microfone para ele. Pastor Almeida vai entregar a Bíblia para o Alexandre Ruiz. Depois, o pastor Tarcísio vai entregar para o Paulo Tardoc. E depois o pastor Joná vai entregar a Bíblia para o Johan. Quero chamar também as esposas dos pastores, por gentileza, venham aqui, fiquem do lado dos seus... Patrícia, Tatiana. E Johan, está aí, né, Johan? 31 de dezembro. E aí, irmão? Então, ore para que o Senhor abra os seus olhos aí, quem sabe você veja aí o Johan. Com você, pastor Almeida. Alexandre, é um prazer poder estar aqui nessa noite. Como pastor, como mentor, lembro o dia em que vocês iniciaram tudo ali na igreja em Santo Amaro. Foi colocado em vocês os olhos. E minha esposa, com um olhar de águia, olhou e disse, vale a pena investir nesse casal. E hoje é o cumprimento da promessa do Senhor. Eu quero passar para a sua mão uma Bíblia, simbolizando
aquilo que você tem de melhor na sua vida, a palavra de Deus. Faça dela a sua prática de fé, o seu devocional diário, para guiar a sua vida, o seu casamento, a sua família. E como pastor de vocacionados, eu não poderia deixar de entregar uma caixinha de lenço, que costumo entregar a todos. Que sirva para vocês, ao subir no palco, ao assumir o púlpito, tenham os olhos cheios de lágrimas, de paixão pelas almas perdidas, paixão pela palavra de Deus, paixão por uma vida santificada ao Senhor. Bom, Paulo, para mim é uma alegria muito grande entregar essa Bíblia para você, para a Tati. Tem duas que não estão aqui, são as duas filhas, não é isso? A família, porque a sua família ela se dedica mesmo ao pastoreio. Antes de te entregar essa Bíblia, eu quero recordar uma frase sua que muito marcou o meu coração. Quando você disse assim: pastor, se nada mais acontecer, o fato de eu me dedicar à evangelização dessas crianças, ao discipulado dos adultos e ao socorro aos vulneráveis, isso basta. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes num ministro. O coração que ama as ovelhas e vai até elas. E foi isso que você fez quando mudou e estabeleceu a sua casa em Guarulhos. Então, é com muita alegria no meu coração que eu te entrego essa Bíblia. Tá bem? Pastor Joná. Muito bem, meu filho. Chegou o momento. Você já é um pastor de fato e agora você passará a ser de direito também. Eu quero te entregar essa Bíblia, que é o nosso manual de fé e de prática. Que você guarde essa palavra no seu coração, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que você ensine essa palavra por onde você for. Eu quero me lembrar também que quando você era pequeno ainda, um menino, eu disse para você: você poderá ser um pastor como papai também. Você disse para mim, você lembra? Falou: eu não quero ser um pastor, eu quero ser um empresário, vou fazer administração, eu vou ser um empresário, vou abençoar a igreja, mas eu não quero ser um pastor. Mas acontece que quem nos direciona, podemos fazer planos, mas quem nos direciona é o Senhor. Eu guardei isso no meu coração e aqui está. Deus te abençoe, querido. Eu também te amo muito, viu? Que Deus possa te prosperar em todos os seus caminhos, Johanna, em nome de Jesus, viu? Eu te amo. Pastor Roberto, nós vamos agora fazer a oração consagratória. Quero chamar os pastores aqui à frente, os novos pastores, por gentileza. Vou pedir que vocês se coloquem em pé. Se não se importam, por favor, fiquem de joelhos. Essa imagem ela é perfeita, né? A igreja fica de pé e os amados de joelho, porque eu creio que é exatamente isso, né? O Senhor está dando a eles agora uma toalha e uma bacia com água para lavar os vossos pés. Vamos orar consagrando esses 3 varões de Deus para o santo ofício, para essa obra santa que é o sacerdócio.
Amém? Em nome de Jesus, vamos estender nossas mãos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos agora orar consagrando a vida do Alexandre, a vida do Paulo, a vida do Ioha. Estão de joelhos diante de Ti. E nós estamos aqui agora, Pai, declarando como igreja, vidas consagradas para o ministério. O Senhor os chamou, não é de hoje. O Senhor os chamou ainda quando não haviam sido formados no ventre da mãe. O Senhor já havia separado o Alexandre, o Paulo, separado o Ioha para o serviço do ministério. E nós estamos agora aqui, ó Deus, cumprindo a Tua palavra. O Senhor os chamou, o Senhor os separou, o Senhor os forjou para esta hora. E nós, como igreja, como ministros, como colegas, nós estamos aqui declarando que eles entregam suas vidas ao Senhor, entregam o coração ao Senhor, tudo o que são, tudo o que possuem, todo talento, toda experiência adquirida, todo dom, tudo é oferecido agora no Teu altar. Receba, Senhor, estes homens, porque mais do que terem dons, o Senhor os transforma em homens dons, e o Senhor os entrega à igreja. Nós estamos aqui em concordância com os céus. A Tua palavra diz que Jesus subiu, desceu às partes mais profundas da terra, subiu aos lugares mais altos, Ele cumpriu todas as coisas e deu esses homens à igreja. Nós estamos em concordância com o Teu ato, e é por causa da autoridade do Senhor Jesus, nos céus e na terra, que eles agora estão sendo revestidos de autoridade e de poder. Como igreja local, nós estamos declarando: Alexandre, Paulo e Ioha, vocês serão canais da graça de Deus. Vocês serão canais do Espírito Santo. Abençoamos vocês para os ouvidos de vocês serem abertos à voz do Espírito. O coração de vocês serem abertos para receberem a palavra revelada de Deus. E os olhos de vocês sejam abertos para a visão do ministério que o Senhor vos mostrará. Como igreja local, debaixo da autoridade do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, aquele que está sentado no alto e sublime trono, é debaixo desta autoridade que declaramos vocês consagrados ao ministério, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória. Você pode sentar. Quero chamar aqui a Tatiane. Aos homens, aos novos pastores, nós entregamos uma espada, mas às esposas nós entregamos flores. Vem aqui à frente. Isso, Regina.
Glória a Deus. Lembre-se sempre de orar em suas orações pelo pastor Johan, pelo pastor Tardoc, Paulo Tardoc, não é? E também pelo pastor Alexandre e suas respectivas famílias. Tá bom? Agora com o nosso chefe aqui. Meus queridos colegas, Alexandre Ruiz, Paulo Tardoc, Johan, eu não sei porque todos são conhecidos por um nome duplo e você é solteiro. As coisas são muito simbólicas na vida às vezes, não é isso? Vamos dar um jeito de resolver isso aí, não é? Eu posso dizer em nome da equipe a alegria que nós temos em pôr as nossas mãos sobre vocês e em recebê-los nesse quadro pastoral. Deus tem nos dado o privilégio ao longo desses anos de ordenar vários ao ministério. E sempre com este sonho, o sonho de ver a igreja sendo fortalecida. A igreja não pode estar nas mãos de uma pessoa só. É uma igreja que está nas mãos de muitos homens e mulheres de Deus, que conhecem o Senhor e estão consagrados a Ele, que pode falar a linguagem do povo e a linguagem de Deus para esse povo com o qual se identifica. Nós recebemos vocês com muita alegria. Esposas, queridas, a família de vocês, para que entre nós vocês caminhem com liberdade, sintam paz e deem o seu coração à igreja como deram ao Senhor Jesus. Servir, 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 servir sempre. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso lucro. Essa é a nossa recompensa. Ter as ovelhas do rebanho do Senhor em nossas mãos para guiá-los. E os guiamos exatamente assim como vocês fizeram, de joelhos. E as ovelhas são guiadas exatamente também como fizeram, com as mãos levantadas em favor daqueles que as servem. Os pastores não são os senhores da igreja, não são os maiores da igreja. A Bíblia diz que nós somos servos da igreja. Servimos pregando, servimos ensinando, visitando, criando estruturas para que cada crente tenha uma vida consagrada, orientada, sólida na caminhada do Senhor. Mas precisa ser sempre assim, o pastor de joelho e a igreja de mãos estendidas abençoando. Não apenas na hora da ordenação, mas sempre que se lembrar, sempre que o Espírito de Deus mover o seu coração, sempre que estiver orando, lembra que muitas vezes, infelizmente, talvez eu possa dizer, para que você esteja de pé, outros têm que estar de joelhos. E esses são os pastores, muitas vezes, que estão preparando as mensagens, que estão preocupados com a situação de cada ovelha, e nós contamos com isso, contamos com um ministério fiel, profundamente bíblico. Estamos numa época em que as pessoas fazem aquilo que acham melhor, mas nós somos centrados nas Escrituras Sagradas. Nosso papel é Bíblia na mão, joelho no chão e boca de profeta para falar ao povo de Deus. E a igreja que recebe essa ministração tenha sempre essa disposição no coração de intercessão, de companheirismo, de frutificação com as mãos abençoadoras. São muito bem-vindos entre nós para servir a este povo. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu Senhor, meu amigo Jesus, te agradeço por tanto carinho, cuidado e afeto comigo neste ano de 2021. Obrigado por tua mão de cuidado e proteção sobre mim e minha família. Não foi um ano fácil, ainda foram muitas lágrimas e despedidas inesperadas, família sofrendo. Mas Jesus! Sei que nem sempre tudo vai ser bom, mas posso confiar que o Senhor está comigo em todo o tempo. Por isso eu te agradeço e agradeço. Meu Jesus, tu és a rocha que desejo me firmar meus passos e assim te fazer sorrir com as minhas atitudes. Com meus pensamentos, pois eu quero ser parecida contigo.
Quero que neste ano de 2022 eu te conheça de um jeito que eu nunca conheci antes. Eu quero ver os teus milagres, eu quero ouvir a tua voz, mas também quero conhecer de pertinho aquele que faz o milagre. Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar. Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar. Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar. Que em 2022 a Igreja Batista do Povo seja a tua voz neste lugar. O luzeiro, o farol para te fazer conhecido, Jesus. Em teu nome, por teu nome, assim cremos. Amém. Você está feliz em estar aqui nessa noite? Dias de festa. O pastor Jonas pregou no primeiro culto, foi para casa. Na verdade, ele sentiu uma indisposição no primeiro culto, terminou, pregou 1 hora, viu? Aí foi para casa, viria para pregar novamente, ele até apareceu aqui, mas sentiu uma leve indisposição novamente, ele está lá embaixo. Então disse que soldado no quartel está procurando serviço, então vamos para frente. Não é verdade? E que bom que estamos aqui mais uma vez. Deus tem sido bom e muito gracioso para conosco. Não é verdade? Que a gente seja essa igreja viva, relevante e efetiva sempre, porque o Senhor está conosco, não é verdade? E eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Mas deixe-me dizer para você, o pastor Jonas não falou nada, né, que eu ia pregar, ele sentiu indisposição, mas eu trouxe aqui o meu computador e eu vim preparado para a guerra. Não é verdade? Então, vamos lá. Queria que você orasse muito pela liderança da igreja, sempre. Orem por nós. Não é o ato aqui da consagração, é isso mesmo, é a toalha amarrada na cintura e a bacia com água, para que a gente possa, como ovelhas guias, realmente cuidar do rebanho e cumprir o propósito do Senhor. Nós não temos nenhuma outra missão, a não ser realizar a vontade daquele que nos chamou. E daqui a pouco, no desdobrar aqui da ministração, você vai perceber que nós precisamos realmente ser diferentes, sermos luz, sermos sal e sermos luz nesta geração. 1 Timóteo 4, primeiro do 1 ao 5, o verso 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Embora eu vá explorar bem o verso 1, mas eu queria que você olhasse no verso 2, que diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, pessoas que um dia conheceram a verdade. Eles proíbem o casamento. Um dia, esses falsos mestres, e Paulo é muito efetivo ao instruir o jovem pastor Timóteo na cidade de Éfeso, uma cidade portuária, onde havia muitas discussões, inclusive no contexto em que ele estava.
discussões filosóficas, mitos, fábulas, dentro da própria igreja. O verso 1 diz que o Espírito fala claramente e depois começa a pontuar qual será o contexto dos últimos dias. O Espírito de Deus fala, e o Espírito fala no tempo presente, preparando o seu povo e a sua igreja para o futuro. Uma das coisas que nós temos nesse tempo em que o mundo surtou em todos os aspectos, há tantos segmentos militantes em todas as esferas da sociedade, tantos, nós precisamos realmente firmar as nossas bases, não remover, conversamos bastante nas nossas reuniões, não removermos os marcos antigos. O tema para 2022, o pastor Jonas pregou, e eu recomendo que você realmente ouça a mensagem do culto das 18 horas. Assim cremos e assim vivemos. Esse é o tema, o nosso tema para 2022. Então veja que no mundo onde há tanta polarização, há tantos conceitos cristãos saudáveis, bases e pilares da fé cristã que estão sendo crenças, doutrinas que estão sendo atacados diariamente, em todos os sentidos. E estes movimentos não são movimentos unilaterais. Ela vem em todos os sentidos. Vem no aspecto econômico, vem no aspecto filosófico, vem nas questões políticas. Mas o Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus fala. A grande pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: estamos dispostos para ouvir? Pois aquele ou aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja que Deus fala por meio do Espírito Santo com o seu povo, com a sua igreja. No século XVI, século XVII, se você ler a teologia da Reforma, ou a teologia dos reformadores, embora tenha muito conteúdo bom, mas não se produziu uma teologia sobre o Espírito Santo. No século XVIII, quando surgem outros movimentos, é que se começa a falar em experiências com Deus. E no século XVIII, século XIX, começam os grandes avivamentos. Século XIX, conhecido como o grande século, o século das missões. Nós precisamos, neste tempo, apesar de tantas informações que temos e sabemos onde encontrá-las, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Não se enganem, no tempo de Jesus, haviam movimentos messiânicos em Jerusalém. Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre os sinais do fim, ele disse que surgiriam falsos profetas, que se possível enganariam até os escolhidos. Nós precisamos alinhar os nossos ouvidos
aquilo que Deus quer falar conosco. Boas pregações são realmente edificantes. Muitos podcasts também podem ter bons conteúdos, mas o que nós precisamos como ovelhas é ouvir a voz do nosso bom pastor, porque o nosso relacionamento precisa, na verdade, ser alinhado com Ele, ou estar alinhado com Ele. É isso que precisamos. Então veja que nós somos, se o Espírito de Deus está falando, nós somos os ouvintes desta mensagem. Além de sermos os receptores, nós somos os tradutores, como falei aqui para os novos pastores. Deus fala com a sua igreja. Em tempos de crise, Deus levanta um povo. Foi assim, se você ler os capítulos de 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai perceber que as palavras de Deus eram raras. As palavras de Deus eram raras. Havia crise social, política, religiosa. Sacerdócio falido. E Deus começa a falar com um menino, com um adolescente. E Deus o levanta como profeta. Deus, quando fala com o seu povo, Ele levanta este povo para ser a voz dele, o porta-voz da mensagem da redenção, porta-voz da mensagem do reino. Deus se manifestando no meio do seu povo, falando com o seu povo, se fazendo conhecido. É interessante que quando esta frase aparece, os últimos dias, se referem ao tempo de Jesus, mas os últimos dias que precederão a vinda do nosso Mestre, a vinda de Jesus. Precisamos de uma teologia do Espírito Santo. Precisamos resgatar esta experiência de ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer falar para nós neste tempo. É muito fácil para nós pastores, ou para qualquer um de nós, digitar qualquer assunto e tema no Google, no YouTube, e encontrar coisas prontas. Além de ter, ou de termos disponíveis coisas prontas, Deus quer falar com você. Este tempo é um tempo muito específico. O relacionamento precisa ser um relacionamento muito pessoal e íntimo com Deus, com aquele que quer falar com você. Lembro-me que enquanto estava na Inglaterra, uma jovem colombiana, a Sueli, minha esposa, está aqui. Um outro jovem muçulmano porque queria namorar com aquela garota. E ela entrou em crise porque, ele estava dando vários presentes para ela, e ela não sabia como dialogar diante das questões que ele falava sobre o Islã e sobre o cristianismo. E ela conversou com a minha esposa, a Sueli, depois veio, conversou comigo. A Sueli falou assim: não, meu esposo estuda sobre Islã, converse com ele. Conversei com essa garota, e uma coisa que ela dizia assim: enquanto aquele jovem persistia em namorar comigo, eu me dediquei à oração, intensamente, falando com Deus, buscando discernimento. E Deus, em todo tempo, nunca
estabeleceu paz no meu coração para que eu firmasse como cristã um relacionamento com aquele jovem muçulmano. Deus fala, Deus guia, Deus conduz, Deus estabelece paz. E a paz dele, quando se estabelece, é o árbitro no nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus de forma muito única, muito pessoal, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Precisamos ter estas experiências com o Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus. O mundo surtou, e todos nós sabemos disso. Há 2 dias atrás, 210 mil casos na França de Covid. Pessoas testaram positivo. Há uma incerteza e uma insegurança global. Quando Deus fala no presente momento, na história, Ele nos prepara para o futuro e nos dá segurança no presente momento e na eternidade. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, sermos os decodificadores, os portadores desta revelação, os mensageiros de uma mensagem, os portadores de uma mensagem que traga consolo, que traga esperança. Deus fala com o seu povo, não é um Deus distante. Paulo, em determinado momento, se você ler Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Pregar o Evangelho é o que nós mais queremos. Mas Paulo e a sua equipe, eles foram impedidos de pregar o Evangelho em determinada região pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus guia, que Ele tem esta liberdade para conduzir cada passo, para ser o dono da nossa agenda. Hoje eu postei uma mensagem de 1 minuto no meu Instagram. Eu sei que todos nós, nesses minutos que antecedem essa semana, nós planejamos dietas para 2022 diante de uma mesa tão farta. Não é verdade? É assim. Nós planejamos mudanças no ano novo para comportamentos antigos, corriqueiros, rotineiros, antigos. E precisamos planejar, é viável, é cabível. Mas que o nosso coração se rasgue diante daquele que fala e que a gente possa ouvir a voz do bom pastor. Se ouvirmos a voz dele, os nossos comportamentos mudarão. Porque nós precisamos entender que existem hábitos, comportamentos, e às vezes que pensamos até serem saudáveis, mas que nós não podemos ser arrancados de lá por nós mesmos. Nós precisamos ouvir a voz dele dizendo: sai da tua terra. Ainda que ele fale 1 vez, 2 vezes, e você confunda a voz dele com a voz de um sacerdote falido como foi Eli, mas alguém que tenha predisposição a mover-se sempre na direção daquele que está falando,
Porque aquele que fala quer conduzir, aquele que fala quer nos preservar, aquele que fala quer nos preparar e nos dar segurança de um futuro certo. Por isso ele fala, Deus não é ou não está indiferente à história da humanidade, absolutamente não. Deus não é indiferente à sua história de vida. Depois, no verso 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Agora, olha só no último verso, verso 10. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus os impediu, mas agora, quando eles tiveram aquela visão, eles entenderam que Deus estava os chamando para um outro lugar, para a Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajude. E eles fizeram as malas rapidamente, entendendo que Deus estava lhes chamando para aquele lugar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E não pense que em todos os projetos e planos nós sempre vamos ter o sim de Deus. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe como conduzir. Eles estavam tentando ir em várias direções, mas Deus tinha uma direção. Deus tem uma direção para a sua igreja. Como conversamos sobre esse tema, assim cremos e assim vivemos. Nós precisamos ter bases muito claras e muito definidas. Certa vez, numa das minhas ministrações, eu perguntei aqui, o que é que nós queremos para compartilhar o Evangelho? Nós queremos treinamento. Não é verdade? Sim, todo mundo levantou a mão, queremos treinamento. E eu fiz uma segunda pergunta: quando você ganhou mais pessoas para Jesus? Foi quando você era um neófito, um novo convertido, porque você exalava Jesus. Nós nos tornamos teóricos da fé. Nós precisamos que esse Cristo, Ele seja vivo em nós e flua através de nós. Que seja a nossa agenda, a nossa pauta, que seja a nossa fala, que seja o nosso discurso, que seja o nosso diálogo, que seja a nossa vida. E mesmo estarmos dispostos a morrer por Ele. Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, disse assim: Cristo e este crucificado. Esta deve ser a nossa mensagem. Porque os dias são realmente ruins. Os dias são maus. Por isso o Espírito de Deus está falando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você não imagina quantos projetos de lei. Eu tenho 8 projetos de lei arquivados, que um dia eu quero falar sobre isso. Legalização da maconha, legalização do aborto. Deputado dizendo que as famílias podem ser famílias consanguíneas, ou seja, se um pai decidir casar com a filha, esse projeto de lei. Você diz assim, isso não cabe. A pressão que os cristãos estão passando dentro das universidades, em vários ambientes, nas grandes corporações, você sabe do que eu estou falando. Por isso que quando nós, como igreja, pensamos em termos bases e pilares muito claros e definidos,
Não somente porque queremos inchar o nosso cérebro com teorias ou conceitos doutrinários e teológicos, não. A nossa visão é acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Nós queremos que as grandes corporações, as universidades, sejam realmente saturadas de oração, que o Evangelho chegue lá na ponta, que as pessoas conheçam o amor de Deus através da sua vida. Deus conta com você, você é um embaixador, você é uma embaixatriz do reino. Em 2022 você vai ouvir muito sobre esse tema. Nós não dissociamos doutrina da praticidade, absolutamente não. Essa é coisa da modernidade. Jesus ensinou fazendo, e quando ele fazia também ensinava. O Evangelho tomou forma escrita bem depois. Antes era tradição oral, de boca a boca. É só ler o Salmo 78. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar às nossas origens. Essa igreja nasceu, foi fundada por um homem, pastor Enéas Tonini, filhos de imigrantes italianos com 68 anos de idade. Uma experiência impactante e transformadora com o Espírito Santo. Nós precisamos resgatar estes conceitos de uma vida de oração, de uma vida piedosa, de uma vida simples. Nós precisamos conquistar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Precisamos conquistar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. O apóstolo Paulo, quando você lê Atos capítulo 20, ele está se despedindo da igreja, ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa. Nós não valíamos absolutamente nada. Quem atribuiu o real valor a nós foi Deus, quando deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. A morte foi o resultado de tantos outros fatos: julgamento, tortura, rejeição. Mas Ele decidiu entregar-se por nós, por mim e por você. Por isso não devemos jamais banalizar a fé que recebemos. O John Stott diz assim: por que temos que ouvir o Evangelho 2 vezes, se existem milhões e milhões de pessoas que não ouviram uma? Por quê? Esse é o nosso grande desafio, tornar a mensagem que recebemos conhecida. O Império Romano foi impactado por soldados, concubinas, escravos. Foram eles que impactaram o Império Romano. Se você não sabe, a igreja, de certa forma, no contexto brasileiro, ela está sendo empurrada para a margem. Nós não queremos ser uma igreja pop, uma igreja da mídia, embora devemos usar todos os canais para que o Evangelho seja pregado e conhecido, mas nós não fomos chamados para sermos estrelas,
Nós somos chamados para fazer com que essa estrela que uma vez resplandeceu, de uma vez por todas, lá, Mateus capítulo 1, 2 e 3, é só ler os primeiros capítulos. Nós precisamos fazer com que essa estrela brilhe em todos os lugares, porque a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. Então, que tipo de ouvinte é você? Graças a Deus, quando Paulo fala sobre o corpo diverso, uma igreja composta por diversos membros, falou de forma muito sábia e prudente, porque tem espaço e lugar para todos os perfis, para todas as personalidades, para todos os jeitos. Ele mesmo disse: eu fiz-me de judeus para com os judeus, fiz-me de tudo para com todos. Não era que ele não tinha identidade, ele tinha capacidade grande de se aculturar a diversos ambientes, a dialogar em diversos níveis. Esse é o Evangelho. Que as nossas crenças, que os nossos conceitos doutrinários se tornem vida, que seja a manifestação visível do governo que recebemos em nossas vidas. Porque afinal, sermões, tem muitos sermões. Lembra de Paulo quando escreveu aos Gálatas? Ele disse: ainda que desça um anjo do céu e pregue a vocês um outro evangelho, não escute. Você sabe por quê? Muitas pessoas estão ouvindo outro evangelho, porque não tem base definida, porque não tem conceito sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é a igreja, o que é o reino de Deus. Qual é a nossa missão, ou a nossa participação na missão daquele que nos resgatou. Este ano, 2022, será um ano diferenciado, em que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim cremos e assim vivemos. Que Deus nos dê a graça de tornar todos os conceitos doutrinários, sabe, em vida prática, para que a gente não seja considerado como ouvintes esquecidos, mas como praticantes da palavra, como praticantes do Evangelho que recebemos. Eu só quero mencionar mais uma vez aqui, e vou encerrar a minha fala, para que a gente possa orar, que é o que eu mencionei aqui para os pastores. Que embora haja um conceito ambíguo na igreja, que a gente não despreze. Eu gostei muito do vídeo que antecedeu a mensagem, mostrando as gerações juntas. Nós somos uma igreja multigeracional. Nós somos uma igreja em que acolhe a criança desde o momento que ela é gerada. Passa por todas as fases. Nós tivemos aqui na ordenação o Ioha. Nós tivemos no vídeo várias pessoas. Essa é a multiforme sabedoria de Deus se expressando através das gerações. Para que ninguém no grande dia tenha desculpas a dar. Eu não ouvi o porquê. Eu gosto de uma frase do Bill Hybels e uma outra de um camarada chamado Dwight. Ele diz assim, que tudo quanto Deus vai fazer na terra, Ele fará através da sua igreja. Nós somos a agência do reino de Deus
nesta cidade. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus, lá na universidade, lá na escola, lá no ambiente de trabalho. E Deus vai estar nos levando a vários lugares, sem batermos em portas, mas simplesmente porque Ele sabe onde as portas estão abertas, e Ele está nos levando. E o reino dEle está chegando em vários lugares, através da sua vida. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Almeida, ele vai ministrar a ceia para a gente, por gentileza. Enquanto ele se prepara, no próximo domingo, não se esqueça, nós teremos somente 2 cultos. Um culto às 10h30 e outro às 18 horas. Ok? Então, se prepare, também divulgue. Tá bom? Vamos ter o momento da ceia juntos. Hoje está sendo de surpresas, né? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, que privilégio podermos celebrar ao Senhor e participar da última ceia deste ano de 2021. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: mas nisto que agora prescrevo não posso vos elogiar-vos, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vós, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor. Depois você vai receber o pão e um cálice. Depois de 2 anos nós temos o privilégio aqui, a diaconia, de poder nos servir novamente. Isso é uma alegria para todos nós. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento. Senhor, nós bendizemos o Senhor nesta noite. Te agradecemos pelo privilégio de podermos participar da ceia, participarmos uns com os outros e celebrarmos a tua morte até aquele grande dia, Pai. E como igreja do Senhor nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vocês vão receber os elementos nesse momento, enquanto ministramos um cântico. Foi por amor
que suportou a cruz pela via dolorosa, seguia Jesus. Seu sangue derramou, seu Espírito entregou, foi morto e sepultado, mas ressuscitou. Venceu, vitorioso, triunfou. Um nome sobre todo nome o Pai me deu. Bendito Filho de Deus.
Bendito Filho de Deus. Todos receberam o pão, o cálice. Alguém ficou sem receber? Levante a sua mão. Calori falou que iria fazer o teste para ver se eu fui curado da Covid. Eu te pego depois. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comamos do pão. E tendo dado graça, ele disse: este é o sangue, a nova aliança que eu faço convosco. A nossa esperança é que, muito breve, possamos participar daquele grande banquete com o Cordeiro. Tomamos do cálice. Glória a Deus. Nós vamos orar. Queria que você juntasse aí com seus familiares. Depois, quando terminarmos aqui, nós vamos deixar uma tela aqui. Se você quiser vir aqui tirar algumas fotos, você também pode tirar algumas fotos, tá bom? Então aproveite aí, ore. Talvez você tenha algum familiar também que esteja passando um momento de luta, ou conheça algum amigo muito próximo que teve alguma perda, que você possa também orar por essa pessoa. E lembrando também de orar pelos nossos pastores, tá bom? Pela liderança da igreja. Levanta a sua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo ano de 2021. Somos gratos pelos Teus grandes feitos, por Tua graça. Somos gratos, ó Deus, por Tua bondade, Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado em todo o tempo. O Senhor mesmo disse que não nos deixaria e que o Senhor não nos desampararia. Obrigado, Senhor eterno, porque o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor tem sido a nossa sombra e a nossa direita. O Senhor tem nos cercado por detrás e pela frente. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido a rocha muito mais alta que nós mesmos. O Senhor tem sido a nossa sombra.
O Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Bendito seja o Senhor. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um ano de 2022 repleto da tua graça, do teu cuidado, da tua provisão. Deus, em nome de Jesus, abençoe os nossos familiares. Toma nas tuas mãos cada membro, Senhor eterno, das nossas famílias, em nome de Jesus. Toma, Senhor eterno, nas tuas mãos. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada desejo. Deus, que sejam sonhos alinhados aos teus planos e aos teus projetos. Que possamos viver como família a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos por um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Os nossos familiares que ainda não te conhecem, que não tiveram experiências de salvação, de novo nascimento, de redenção. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os salve. Deus, que nós como família IBP possamos continuar crescendo, se expandindo, aqui em Vila Mariana, São Paulo, Sertão, Deus, Nepal, Ásia, em nome de Jesus. Deus, Timor-Leste, Inglaterra, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Que 2022 seja um ano repleto do teu cuidado, da tua bondade. Que a nossa aliança seja renovada com o Senhor, como família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Nós abençoamos também a vida do pastor Jonas, da Solange, todos os seus familiares, pastor Paulo, Marília, pastor Robério, Flávia, Deus, pastor Almeida, Margarete, pastor Tiago, Deus, em nome de Jesus, a Paula, todos os pastores do sertão, Senhor eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os ministérios, os líderes de ministérios, o Senhor nos chamou e nos capacitou. Envia-nos, ó Deus, como igreja, para que a gente viva a tua vontade intensamente e intencionalmente no ano de 2022. Dá-nos saúde física, psíquica e emocional. Dá-nos uma grande colheita como igreja, para honra e glória e louvor do teu santo e bendito nome. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Feliz 2022. Glória a Deus. Aleluia. Feliz Ano Novo, Batista do Povo. Vai, barulho. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos tua casa, lugar da tua habitação, minha alma. Em teus altares, faz festa ao povo. Ano abençoado. Aleluia. Vem, igreja.
sou parte de um povo que vive na igreja. Firmados em Cristo, rocha eterna. Sou parte de um povo que adora a exalta. Firmados em Cristo, rocha eterna. Vamos Brasil, vamos Brasil. Sou parte de que o Senhor possa nos conduzir em mais um ano, que sejamos esse povo que clama a Ele. Sou parte de te adoramos, Jesus. Teu nome toda a terra, mas eu amo isso, chega. Se você quiser, vai ter uma tela aqui, ó, você pode vir tirar foto com a sua família. Fique à vontade. Feliz ano novo, povo. Deus abençoe. Deus abençoe. Solta a música aí.